Feliz sábado aos irmãos. Que bom, né? Último sábado do ano, estamos juntos aqui para adorar e engrandecer o nosso Deus. E esse é o momento da família. Vamos convidar a Geisa. A Kelly também foi sorteada, mas a Kelly viajou. Mandou o mimo dela. Só está aqui a Geisa. A Noêmia também foi pregar fora. Falou que o filho dela vinha representar ela. Eu não vi o Rafael aqui. Alguém o viu? Eu não vi, mas enfim, depois ele chega. E aí, Geisa, como foi sua semana com o Noéder? Foi uma semana desafiadora, né? Mas, para a glória de Deus, vencemos. E Deus, Ele sempre tem um bálsamo, né, para dar para a gente. E quando eu entrei na igreja, faz acho que 14 anos que eu sou batizada, eu me batizei num sábado e no outro eu já estava na sala do jardim. E, na época, uma amiga minha, a menininha dela devia ter uns 2 anos. E essa semana, ela fazendo a meditação com ela, né? Aí ela falou assim que na meditação tinha uma pergunta. Quando você lembra de Jesus, qual é a sua primeira lembrança que vem? Aí ela falou assim, hoje ela já está com 12 anos. Ela falou assim, eu lembro da mamãe, do papai e da tia Geisa. Então, assim, foi o bálsamo que Deus proporcionou para mim essa semana, né? Porque, de alguma forma, Jesus me tocou para me tocar e deixar memórias afetivas no coração dela. Amém. E o Éder, tem alguma coisa para falar? O Éder não quer falar? Vamos sortear uma família, Geisa? Família da Débora. E ela falou ontem. Débora, agora só tem uma família aqui que é no lugar da Kelly. Eu acho que ela está viajando, então não vou conseguir falar com ela, vamos ver outra. O Júnior. Que bênção. Júnior, você, sua família foi sorteada. É Flávia, Júnior e a Flávia. Foi quem mesmo que você sorteou? A Débora. Que bom, tá vendo? Bênção. Família linda. Vamos orar? Ora, Brecita. Fechamos os olhos, por favor. Nosso Deus, queremos expressar a Ti a nossa gratidão por quão grande bondade e misericórdia que o Senhor nos proporciona, Senhor, a cada sábado, onde nós temos a missão, a responsabilidade de interceder, de orar por famílias, Senhor. Porque o Senhor sabe como famílias, muitas vezes nós somos bombardeados dia a dia neste mundo que estamos vivendo, Senhor. Mas neste momento tem aqui famílias privilegiadas pela Tua graça, misericórdia, onde elas são privilegiadas, Senhor, por um Deus que tem proporcionado para elas estar na Tua presença, Senhor. Abençoe a cada uma delas, seus filhos, todos a quem eles representam como família, os abençoando, os confortando, Senhor. E de maneira especial por cada família que aqui presente se faz, Senhor. Também na vida dos que estão viajando, que onde eles estejam possam ser também, Senhor, representantes Teus e tocados pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos a Tua bênção e um ótimo sábado de adoração na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Jesus.
Bom dia, vamos todas as crianças. Vamos para a nossa última história do ano. Vamos, amores, vamos sentar aqui rapidinho. Isso. Tem mais crianças por aí? A Ayla já está quase falando, né? Pode trazer ela. Vamos sentar ali, Heitor? Vamos? Vamos? Nós vamos falar sobre a última história desse ano. O ano inteiro nós estudamos sobre quem? Ellen White, muito bem. E por que será que a tia Dulce está colocando aqui esse vaso de barro? Antigamente, os vasos de barro, eles eram muito importantes, principalmente na época de Jesus, porque eles guardavam azeite, guardavam farinha. Vem, amor. Pode sentar aqui? Ou quer sentar aqui com a tia? Senta aqui. E eles guardavam água, vinho, eles guardavam todo tipo de coisas. Mas na Bíblia está escrito que nós podemos ser vasos de bênçãos. Como será? E nós temos um vaso com vida, né? Muito bem. E quem que nós estudamos o ano inteiro que ela parecia um vaso? Ellen White, muito bem, Henrique. Então, Ellen White, quando ela foi chamada para o ministério, quando ela foi chamada para pregar sobre Jesus, ela era muito jovem. Ela tinha uns 17 anos, mais ou menos. E ela era pequenininha, tinha 1,57 m. 1,57 m? Deixa a tia Dulce ver, mais ou menos 1,57 m. Acho que é mais ou menos aqui assim, 1,57 m. Ela era baixinha. E ela era frágil, ela tinha enfermidades. Mas mesmo assim, Deus a escolheu para falar do amor dele para as pessoas. E ela escreveu muitos livros. Um dos livros que ela escreveu foi este aqui, O Grande Conflito. Sabe um outro que ela escreveu muito importante? Chamado Caminho a Cristo. E ele é um livro maravilhoso, muito delicioso de ler. É bem agradável. E ela também escreveu esse aqui, ó, Educação, que tem muitas orientações para nós, tanto para os filhos quanto para os pais. Escreveu Lar Adventista também, que é para a gente poder ter todas as orientações de Deus. Só que acha que a vida dela foi muito boa? Só porque ela servia a Deus, a vida dela teve muitos desafios. Ela se casou com um pastor. Vocês lembram o nome dele, do marido dela? Pode falar. Muito bem, vocês são muito sabidinhas. Tiago White. E quantos filhos ela teve, vocês lembram? Não, um pouquinho menos. Ela teve 4 filhos e ela já experimentou um pouco das dificuldades da vida, porque ela perdeu um filho bebê. E quando o filho dela estava com 16 anos, ele teve uma doença muito grave e ela perdeu esse filho também. Mas ela não desanimou. Apesar dela ser pequenininha, dela ser frágil, como o barro, o vaso de barro, como a gente pode pegar e jogar no chão, ele quebra, ela também poderia se quebrar. Mas em quem que ela se firmou? Em Deus, nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia, em 2 Coríntios 4, verso 7, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, o que esse verso está dizendo? 2 Coríntios 4, 7. Que nós podemos ser aparentemente frágeis, pequenininhos, podemos não brilhar por fora, mas quando a gente busca a Deus e se coloca nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus, não a nossa, o nosso coração fica cheio de virtudes do Espírito Santo. No nosso coração tem amor, tem adoração, tem verdade, para a gente ser uma pessoa que fale a verdade. Temos honestidade, sinceridade, misericórdia, frutos do Espírito, né? Obediência. A tia colocou obediência mais uma vez. E caráter.
temos caráter. Então, tudo isso Ellen White buscou em quem? Em Deus. E aí ela se tornou o quê? Forte. Aparentemente nada atrativo, mas dentro dela tinha a fortaleza de Jesus Cristo. Então, vamos escolher aqui e colocar qualquer uma dessas aqui dentro desse vaso? Pode vir, pode vir. Vamos todos colocar aqui? Primeiro nós vamos só orar. Coloca todos aqui em volta do vaso. Todos fiquem aqui em volta do vaso, tá bom? Tó, Henrique. Tó, Heitor. E nós vamos fazer oração. Vem, Mu. Vem com a tia. Vem, Henrique. E o da Ayla. A tia Dulce esqueceu da Ayla. Vamos fazer Papai do Céu? Papai do Céu. Vamos repetir? Papai do Céu. Obrigado. Porque o Senhor é bom. Ajuda-me a ser um vaso de bênçãos. Apesar da minha pouca idade, que eu possa ser cheio de bondade, de amor e de verdade. Entrego a minha vida a Jesus. Amém. Vamos colocar todos esses coraçõezinhos aí dentro. E aqui tem mais coraçõezinhos brancos para a gente poder pensar o que a gente poderia escrever e colocar nesse vaso para a gente ser um vaso cheio de bênçãos. Então, para você escrever, o que você gostaria de colocar aí? Vocês querem amor? Então põe. Então pensa assim, amor, e aí você coloca aí dentro. Muito bem. Isso. Tá bom? Obrigada. Vamos agora sentar pertinho dos papais, tá bom? Vamos colocar o seu. Provai e vede. História de hoje: vida após a morte. Daniel e sua esposa Susan atravessaram a irreparável perda da morte de sua terceira filha, recém-nascida. Eles estavam fora da igreja e esse acontecimento deixou toda a família muito abalada. Apesar da dor pela perda da filha ser muito forte, eles decidiram se reafirmar na fé e voltar para a igreja. Daniel era engenheiro civil numa empresa mineradora e não tinha problema algum em guardar o sábado. Até que um dia... Você sabe que na empresa chegou uma nova administração. E no projeto que eu estou, eu acho que vão me pedir para trabalhar nos dias de sábado. Bom, Daniel, eu te chamei porque preciso dar uma má notícia. A nova administração decidiu que todos os funcionários trabalhem sobre o mesmo regime. E você está incluído. Além de ser uma pessoa que solicitamos para o projeto de maneira integral e de maneira estendida, você terá que trabalhar aos sábados. Davi, eu vou ter que sair da empresa. Não vou poder continuar trabalhando com vocês. Mas eu sei que o meu Deus estará comigo. E eu sei que Ele não vai me desamparar. Daniel, você sabe que essa é uma determinação da nova administração. E eu não posso fazer nada. Foram dias muito difíceis para a família de Daniel e Susan. Entretanto, eles se mantinham firmes, com a esperança de que Deus lhes daria uma resposta. O apoio da igreja foi fundamental para que o casal permanecesse firme na fé
e não desanimasse. Pastor, eu estou muito preocupado. Já se vão quase 6 meses e eu não encontro trabalho. Eu enviei meu currículo para várias empresas. Algumas delas me chamaram, mas pediam que trabalhasse nos dias de sábado. E o dinheiro da rescisão do meu último trabalho praticamente acabou. Eu preciso de um milagre, pastor. Preciso trabalhar. Prezado Daniel, essa notícia realmente entristece a todos nós. Saber que você está sem trabalho. Você é um filho fiel do Senhor, junto com sua família. E Deus jamais abandona seus filhos, Daniel. Na palavra de Deus nós encontramos em Isaías 41:10. Diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Conseguir um emprego na sua área que não requeresse trabalhar aos sábados era um grande desafio. Mesmo assim, eles oravam todos os dias por um milagre de Deus. Pouco tempo depois, Daniel recebeu o telefonema de uma empresa, para a qual já tinha realizado vários trabalhos e era bem conhecido pela diretoria. Era uma grande empresa mineradora, com presença em várias cidades do Peru. Daniel, nós estamos muito contentes de ter você aqui na nossa organização. Para nós, você é muito valioso e obrigado, Daniel, novamente por fazer parte da nossa família e da nossa equipe. Atualmente, Daniel Gasco é ancião da Igreja de Santa Isabel, em Lima, Peru. E sua esposa é diretora do Ministério da Saúde. Eles são um exemplo de determinação, coragem e fé. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Número 35, ele é exaltado. Os diáconos irão recolher os dízimos, as ofertas nesse momento. Vocês possam fazer a sua adoração através da devolução dos dízimos e as ofertas. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifique o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Sempre reinar, terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém?
Oremos. Querido bom Deus e Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Seja exaltado, porque só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Pai eterno e Pai querido, que o Senhor aceite, ó Pai, através da adoração dos dízimos e das ofertas, cada doador que aqui deu com o seu coração, através de valores, que o Senhor continue derramando ricas bênçãos sobre cada pessoa que assim o fez, e aqueles que não fizeram, quem sabe por não ter alguma condição, mas que essas pessoas venham continuar entregando como oferta o coração delas ao Senhor. Prepara a tua igreja para a eternidade, Senhor, e que assim possamos ser fiéis cada dia, para que em breve venhamos estar contigo, morando nas mansões celestes e, o mais importante, te adorando pessoalmente, em espírito e em verdade também, Senhor. Nos ajude e nos abençoe como igreja. É que nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Submisso sempre ao bem, sinto os elevos puros do além, anjos descendo, trazendo amor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Quem cantou, diga amém. Amém. Que o nome de Deus seja louvado. Iremos cantar um hino maior que tudo. Nesse momento, quem irá compor a plataforma irá entrar para adorar conosco. E eu convido a igreja a ficar em pé para nós cantarmos esse hino, maior que tudo. Isso é que Deus é para nós, maior que tudo. Maior que forças, maior que reis, que a
e tudo quis e fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. A igreja louva bem forte agora, vamos lá? Só a igreja. Por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim. Amém? Continue de pé para a gente louvar mais um hino que nós vamos aprender juntos. Essa canção diz que o que Cristo oferece, Ele é. Quem aqui veio ter um encontro especial com Jesus Cristo? Louve conosco então, Ele é. Vamos aprender juntos. Seja muito bem-vindo à casa do Pai. O deserto De quem eu fui? de quem eu fui, Eu tinha sede. eu tinha sede. Veio Cristo. Veio Cristo e tudo se fez Diferente. diferente. Ele vê. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia
medo sem Jesus, eu tinha medo. Mas vem Cristo, veio Cristo, e algo novo aconteceu. E tudo se fez diferente. Ele enxerga o que eu vejo no escuro. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo, no meu coração. Ele espalha o barro que ainda faltava, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz vem encontrar. O que Cristo oferece, Ele é pra mim e pra você. Luz do mundo, água viva. Luz do mundo, água viva. Cristo, Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Só Ele. Ele tira o pecado. Tira o pecado do mundo. Planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta, louve a Deus. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz, para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Amém. Amém por Jesus Cristo. Amém porque você veio aqui ter um encontro com Jesus Cristo, aquele que nos salva do pecado, que resolve nossos problemas. Feche seus olhos. Querido Deus, nós somos gratos a Ti por Jesus Cristo. Obrigado porque foi o Seu Santo Espírito quem nos trouxe aqui à Tua casa nessa manhã de sábado, para termos um encontro com Jesus Cristo. Aquele que é pão da vida, que é a água que mata a nossa sede de verdade. O que Ele oferece, Ele é. Com Jesus Cristo não tem discurso vazio, conversa furada. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo é o Deus conosco, e eu tenho certeza que Ele está aqui conosco nessa manhã, para trazer pão ao faminto, um abraço para aquele que vive solitário, esperança para os que estão pensando em desistir do casamento, da profissão e até da vida. Esse é Jesus Cristo que renova as nossas forças, as nossas energias. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Nós vamos abrir a Tua palavra agora. Te pedimos mais um encontro com esse Jesus agora, através da palavra. É em nome dele que nós te pedimos, certos que esse encontro vai acontecer. Amém. Pode sentar. Obrigado ao grupo do louvor. Peguei eles de surpresa com o hino novo, mas a gente vai aprendendo. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a você que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Hoje nós estamos aqui celebrando junto o último culto de 2023, um sábado pela manhã, né? Teremos amanhã a nossa confraternização. Às 19 horas, você está mais do que convidado, está convocado a ceiarmos juntos a passagem do ano e fazermos esse pôr do sol juntos. E no final do ano é uma época em que nós tomamos tempo para refletir sobre algumas coisas.
O que fizemos em 2023 de bom, de ruim? Quais foram os nossos acertos, os nossos erros? E já aproveitando essa oportunidade, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos e reflexões aqui aos sábados pela manhã, tá bom? O nome dessa série você está vendo aí. O fim da vida. Alguém aqui já passou uma experiência de quase morte? Sabe quando você está indo e por algum motivo um médico te resgata? Eu passei algumas situações na minha vida já. Mas nós não vamos tratar aqui nessa série apenas a respeito do fim da existência de uma pessoa, o final da vida. Nós vamos conversar sobre o fim da vida numa outra perspectiva também. Vamos conversar sobre finalidade, propósito. Então nós queremos dialogar a respeito de qual é o meu propósito nesse mundo. Qual é a minha finalidade, por isso o fim da vida. Por que nós estamos aqui hoje? Por que eu moro no bairro onde eu moro? Por que eu trabalho com aquele grupo de pessoas onde eu trabalho? Por que eu frequento essa comunidade de fé? 8 bilhões de pessoas no mundo. E por que eu sou um adventista do sétimo dia? Por que você, caro visitante, ouviu a voz do Santo Espírito para estar aqui hoje? Alguns talvez pela primeira vez, outros retornando porque foram muito bem recebidos em algum outro momento. O fim da vida. Qual é a finalidade de nós fazermos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos e por que não fazemos algumas outras coisas? Qual é o fim de tudo isso também? Em algum momento também nós vamos perceber que não nos encontrarmos com a finalidade, com o propósito da nossa vida, pode ser realmente o fim literal da nossa vida. Dezembrite, já ouviram falar? Dezembrite? Não é uma doença que tem CID nos atestados médicos, mas dezembrite é um fenômeno muito comum que tem sido observado cada vez mais. No mês de dezembro, aumentam em 75% os casos de depressão, ansiedade. No mês de dezembro, 40% os índices de pessoas que não conseguem dormir à noite. Não sei se você sabia disso. Alguns psicólogos já têm chamado de dezembrite. Um fenômeno associado ao final do ano, ao fim de um período. Nós temos dificuldade, alguns de nós não gostam muito de se avaliar, de olhar para dentro, fazer reflexões a respeito de como foi a minha vida, como que eu tratei as pessoas, porque quando nós fazemos algumas análises dessas, nós percebemos alguns avanços que precisamos fazer. Isso nos angustia. Nós lembramos que em 2023 nós pisamos em alguns calos, nós magoamos algumas pessoas. E talvez nós não tenhamos disposição para voltar e dizer, me perdoa. Tudo isso vai gerando angústia e depressão. Você sabe que a depressão é o excesso de passado, né? E a ansiedade é o excesso de futuro. Então, nesse momento do ano, a gente olha para o que passou e começa a projetar o que vem pela frente, as incertezas de 2024. E a dezembrite pode nos atacar. Você deita para dormir e quanta coisa na tua cabeça. A minha empresa, que sala, os professores, que turma que eu vou pegar no ano que vem? Será que eu vou conseguir fechar 2023 no vermelho ou no azul? O que, enquanto família, nós vamos fazer no ano que vem? E a igreja? O fim do ano é uma ótima possibilidade para que eu e você também repensemos o fim da vida. A finalidade da nossa vida, os nossos propósitos, que nós revisitemos isso. Eu queria refletir com você hoje sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Eu vou pedir para os meninos colocarem também na tela, para quem não está com a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21.
Você sabe muito bem que nós vivemos algumas experiências muito gostosas agora no final de ano. A cantata de Natal, semana passada nós tivemos o refúgio especial de Natal. Em todas essas datas, refletindo a respeito do nascimento do Messias, Jesus Cristo. Aquele que veio para trazer esperança para o nosso mundo. Emanuel, o Deus conosco. E o texto que nós vamos ler agora é uma continuidade de tudo que a gente viu nas nossas celebrações de Natal. Antes da leitura, eu queria te convidar para mais uma oração. Pode entrar, Cosmo. A gente aguarda Priscila, direto de Portugal, e o David. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, gente? Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, por favor, nós vamos abrir a Tua Palavra. É um momento muito sério para a nossa igreja e para a nossa história. Que ao abrirmos a Tua Palavra, encontremos o Jesus Cristo que nós viemos encontrar. Em nome dEle que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos ler o texto. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Grifa aí na sua Bíblia. Como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que estava escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, o que eles levaram? Um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Versículo 25. Grifa isso aí também. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele, movido pelo Espírito, foi aonde? Ao templo, assim como você fez hoje. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O cântico de Simeão é algo muito bonito, né? A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino como? Admirados de tudo que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido quanto tempo? 7 anos, desde que se casara. E que era viúva de 84 anos. Esta fazia o quê? Não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito de quem? Do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E nós paramos por aqui, por enquanto. Que história, né? Celebramos o nascimento de Jesus há alguns dias, e a história conta aí que depois de passado o período da purificação, aproximadamente aí 40 dias, os pais levam o menino para onde? Para o templo, para apresentar. E eu gostaria, é claro que vocês sabem, a minha sugestão é sempre que você chegue em casa,
e dedique o seu sábado a estudar o que a gente lê aqui no sábado pela manhã, o seu sábado à tarde. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns personagens dessa história. E refletir sobre a participação desses personagens à luz do tema da série que a gente inicia hoje, o fim da vida. Não apenas, vou repetir, olhando para o final da vida, mas a finalidade, o propósito da vida de cada um desses personagens. O primeiro deles é Jesus. O primeiro personagem aqui que nos chama a atenção olhar essa história é ele mesmo, o Messias, o Deus conosco, Jesus. 40 dias após o nascimento, os rituais de purificação foram feitos, ele foi circuncidado e ele é levado até o templo. Jesus entra no templo. Tenta desenhar essa história comigo. Jesus entra por ali, ó, um casal jovem entra com Jesus. Jesus entrou no templo, assim como ele entrou aqui hoje. E a história conta que quase ninguém reconheceu Jesus. Eu fico imaginando ali o sacerdote, que fazia aquilo todos os dias no templo, apresentando crianças, e ele recebe o menino Jesus no colo, e ele não percebe que ele estava com o menino Jesus no colo. Qual é o nome da criança? Ele pergunta aos pais. E o que eles dizem? Jesus. Não dá para perceber, porque Jesus é o nome mais comum aqui no nosso meio. O nome mais comum naquela época era Jesus, semelhante ao que nós temos hoje aqui, José, Antônio, Jesus. Um nome comum. E aquele sacerdote toma Jesus no colo. E ele pergunta qual que é o endereço. Cadê o comprovante de residência? E o que os pais falam? De qual região eles eram? Da Galileia. E qual era a cidade? Nazaré. O que era a Galileia? Era a zona leste daquela época. Era a periferia, de onde vinham os mais pobres, os menos favorecidos. E o sacerdote não percebe que ele está com o menino Jesus no colo. E ele pergunta, tá bom, o nome é o mais comum de todos, eles vêm da Galileia, da periferia, vêm lá de Poá, vêm de Tiradentes, vêm do Iguatemi. Tá bom, mas vai que a oferta é boa. E ele pergunta para aquele casal, qual que é a oferta? O que vocês estão trazendo para ofertar? E era muito comum que as pessoas trouxessem o que para ofertar? Um cordeiro. Só que a lei de Moisés dizia que se você fosse pobre, mas muito pobre, pobre de marré, como dizem na Bahia, muito, muito pobre, Deus permitia que você levasse um par de pombinhos. E essa é a oferta daquele casal. Nós estamos apresentando o nosso filho, Jesus Cristo, o nome mais conhecido aqui. A gente vem da Galileia, a zona leste, a periferia. E a gente traz aqui um par de pombinhos. O sacerdote, o nosso segundo personagem, pode deixar aí, tá, Edric? Ele é alguém que também se depara com a finalidade da sua vida. O sacerdote, irmãos, fazia isso todos os dias. O sacerdote era alguém religioso. O sacerdote era alguém que ia sempre aos cultos, guardava a lei, cumpria os rituais. A finalidade do trabalho do sacerdote era ser para o povo uma sombra, um tipo, um exemplo de quem? Do Cristo que viria. E naquele dia, Jesus e o sacerdote estão ali no templo. O sacerdote está se deparando com a finalidade de tudo que ele fazia. Com o real propósito de tudo que ele fez a vida inteira. Ele está com o menino Jesus no colo. Mas ele não percebe. Talvez eu e você já tenhamos vindo à igreja a quantos cultos. Quantas vezes nós pegamos Jesus no colo. Quantas vezes nós sentamos ao lado de Jesus. Nós abraçamos Jesus e dissemos, bom sábado.
e não percebemos que estávamos encontrando o Messias. Quantas vezes Jesus falou com a gente em um louvor, em um momento de adoração, uma ligação recebida, alguém estendido na rua, e nós não percebemos que era o Messias. Qual é o Jesus que eu e você temos construído na nossa mente? Esse homem era um estudioso das profecias. Ninguém aqui sabe mais de Bíblia do que esse homem. Ninguém aqui é mais religioso do que esse homem era, mas ele foi incapaz de conhecer Jesus Cristo nos seus braços. Será que é porque ele havia desenhado um outro Jesus na sua mente? Será que quando ele estudava as profecias de que o Jesus viria como veio, ele não aceitava aquilo? Será que eu e você também desenhamos um Jesus diferente na nossa mente? Um Jesus que nós não aceitamos, pobre, da Galileia, 2 pombinhas, não pode ser esse o Messias. E ele se depara com o fim da vida, a finalidade de tudo que ele fez a vida inteira, Jesus Cristo ali à frente. O desejar de todas as nações, o irmão White comenta, o sacerdote não percebeu que Jesus estava no seu colo aquele dia. Quem sabe hoje, esse sábado pela manhã, 30/12/2023, eu e você, nós estamos aqui também nos deparando com a finalidade, o real propósito de nós existirmos, de nascermos, de respirarmos todas as manhãs, abrirmos os nossos olhos. Ninguém vai sair desse lugar sem ter um encontro com Jesus. Não existe isso. Ele mesmo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A questão é, eu vou aceitar o Jesus que será me apresentado através da palavra? Eu aceito viver com esse Jesus? Esse Jesus servo, que não é servido, mas que serve. Esse Jesus que andou com sandálias empoeiradas nesse mundo. Esse Jesus que ora pelos seus inimigos. Eu aceito esse Jesus? O sacerdote, então, ele está se deparando com o fim também da sua vida, o fim do seu ministério. Porque dali a algum tempo, esse homem deixaria de realizar todo esse ritual que ele realizava, porque o próprio Jesus era a razão de tudo que ele fazia. Sabe, irmãos, que algumas vezes eu e você, ao nos depararmos com a finalidade e o propósito da nossa vida e rejeitarmos o propósito para o qual nós somos feitos, criados, e nós, às vezes, rejeitamos esse chamado de Deus para a nossa vida, nós já estamos andando a passos largos para o final de nossas existências. A história desse sacerdote, que nem aparece o nome aqui no texto bíblico, nos ensina muito. Mas a história do menino Jesus ali também nos chama muita atenção. O menino Jesus está ali na igreja como alguém que não tem consciência. E também nós temos aqui, no meio de nós, às vezes, pessoas que ainda não têm a consciência de qual era o seu propósito, de qual é o seu chamado. Qual seria a função da igreja naquele dia? Qual seria a função da adoração no templo? Lembrar para os pais, lembrar para a família. Qual era a função daquele menino? Para que ele existia? Jesus estava no templo, mas o templo não havia reconhecido Jesus. O sumo sacerdote, toda a equipe, ontem nós tivemos aqui uma reunião com os líderes da igreja, todos os líderes da igreja estão ali, o sacerdote, o líder maior, eles olham para Jesus e apenas seguem, venha o próximo. Quem é o próximo? O nome mais conhecido, a oferta mais chula de todas, de Nazaré da Galileia, esse não é Jesus. A história conta, meus irmãos, isso que me chocou mais quando eu estava estudando esse assunto. Volta a sua Bíblia aí, 2 páginas, em Marcos 14. 2 ou 3 páginas aí. Marcos 14, a partir do versículo 53. 30 anos depois,
Jesus novamente está nesse templo, 33 anos depois. Jesus novamente está ali na presença desses líderes de igreja. E olha a história que nos conta, a partir do versículo 53, Marcos 14, 53. E levaram Jesus mais uma vez para quem, gente? O sumo sacerdote. E reuniram-se todos, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava ali assentado entre os serventuários, aquecendo-se no fogo, né? Versículo 55. E os principais sacerdotes, vocês podem ver que o texto ele repete algumas vezes. Todos os principais estavam ali. E todo o sinédrio procuravam algum testemunho o quê? Contra Jesus, para o condenar à morte. E eles não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que depõe contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aqui dá até uma esperança no coração, né? Acho que agora o sacerdote vai aceitar o Cristo. Mas é uma pergunta irônica, cheia de maldade. 62, Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote fez o quê? Rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram réu de morte, que ele morra. Pode voltar para Lucas 2. 33 anos depois, aquela mesma igreja, aquela mesma comunidade de fé não reconhece Jesus. Os líderes, os sacerdotes, as pessoas que estavam com a profecia, estudando dia e noite as profecias, cumprindo os rituais, indo e voltando da igreja, entregando livros do grande conflito, a esperança é Jesus, cantando hino, fazendo trabalho missionário. 33 anos depois, eles não foram capazes de se reavaliar. Dezembrite. Um desafio para mim e para você, esse mês de dezembro, o dia de hoje. Será que eu e você teremos coragem de hoje olhar no espelho e nos reavaliarmos? Reavaliar as nossas práticas? Reavaliar quem é Jesus para nós? Eu já fui apresentado a esse Jesus? Eu conheço Jesus Cristo de Nazaré? 33 anos depois, infelizmente, a igreja, os principais líderes, os anciãos, não reconheceram Jesus. Eu queria chamar a atenção de outro personagem. Pode passar aí, Edric. Mas a história conta, vocês viram, que uma das pessoas, um dos membros daquela comunidade de fé, foi enviado pelo Espírito Santo para ir ao templo aquele dia. E o Espírito Santo já havia falado para ele: olha, é o seguinte, Simeão, você não vai passar pela morte sem que antes você conheça quem? O Messias. Você não vai chegar ao fim da sua vida, e aqui, desculpe o trocadilho, mas você não vai chegar ao fim da sua vida sem descobrir qual é o fim da sua vida. E isso, o próprio Espírito Santo está falando para mim e para você hoje. Olha, você não vai chegar ao final da sua vida sem descobrir o real propósito, o fim, a razão pela qual você existe. Amém? E a história conta que esse irmão, ele continuava perseverando na promessa do Espírito. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já pensou em desistir. Desistir do casamento, desistir de vir na igreja, desistir da própria vida.
Porque passa-se ano após ano e a promessa não se cumpre, as coisas não acontecem, mas eu faço tudo direitinho e eu não estou avançando na vida profissional, mas eu faço tudo direitinho e eu não avanço na relação com as pessoas. Um dia eu acordo bem, outro dia eu piso no calo da pessoa que mora comigo. O Espírito Santo falou: você não vai chegar ao fim da vida sem encontrar a finalidade pela qual você existe. Amém? O Espírito Santo está falando para mim e para você: você não vai chegar ao final de 2023 sem saber a finalidade, o propósito que Deus tem para você. Você não vai chegar ao final da sua vida, a última respiração sua, sem que você tenha tido uma ideia clara de qual é a finalidade da sua vida. E aquele homem, ele teve a sua oração, a sua promessa respondida. Jesus Cristo estava nos seus braços. Aquele que salvaria o mundo, aquele que é a nossa real motivação para acordarmos todo dia pela manhã. E nós vimos aqui a oração de Simeão: agora você pode me despedir em paz. Agora eu posso enfrentar o final da minha vida, porque eu encontrei a finalidade, o fim, o propósito de ter vindo todos os dias a esse templo. Sabe que às vezes a gente vem à igreja e não encontra, ou se perde nos propósitos. Por que nós estamos aqui? Por quê? Porque eu saí de lá da Igreja Batista, como o Júnior e a Flávia. Por que eu saí de lá há 30 anos lá? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí do álcool, das drogas, do ateísmo? Por que Deus me tirou de lá para cá? Às vezes eu chego aqui e não percebo a razão de estar aqui. Histórias como essa de Simeão nos mostram que, apesar do tempo, das intempéries, da velhice, das doenças, a palavra do Espírito Santo ela vai se cumprir na minha e na sua vida. E eu queria te chamar a atenção para mais uma personagem aqui, a nossa querida Ana. Mas antes de Ana, vamos falar um pouquinho aqui, abrir um parênteses, para falar sobre os pais. O texto conta que quando Simeão estava ali, agradecendo, louvando a Deus por Jesus, como que José e Maria estavam? Admirados. Por que eles estavam admirados? O desejar de todas as nações conta para a gente que nem eles ainda haviam entendido completamente qual era a função, o propósito do Messias. Mas eles estavam fazendo tudo o que Deus mandava. O anjo já havia aparecido para eles, eles haviam visto a manifestação na natureza, ao ver aquela estrela, os pastores, toda aquela manifestação angelical no nascimento de Jesus, mas ainda algo não estava muito claro para eles, e eles estão vendo ali um profeta, alguém inspirado pelo Santo Espírito de Deus, dizendo: é Ele é o Messias que vem salvar, resolver os nossos problemas. E o profeta diz: os seus problemas, os nossos problemas acabaram. Queridos pais, nós temos uma função tremenda. Mostrar para os nossos filhos quem é Jesus. Mas primeiro, eu e você precisamos entender quem é Jesus. Qual é o propósito, o que Ele fez, faz e fará por nós. Queridos irmãos e irmãs que participam do nosso ministério infantil, nós temos esse desafio, mostrar para eles quem é Jesus. Naquele dia, a família de Jesus entendeu um pouco mais a respeito de quem Ele era. E na caminhada de crescimento de Jesus, amadurecendo, passando-se os dias, eles vão aprendendo cada dia mais. Porque, como estudamos na semana passada, conhecer Jesus é tudo. Que Jesus eu tenho apresentado para os meus filhos? Será que eu conheço Jesus? Naquele dia, José e Maria aprenderam mais um pouquinho de qual era a função do Messias. Porque eles foram ao templo
porque eles fizeram tudo o que deveria ser feito. Sabe que às vezes a gente está em casa e não dá vontade de vir para a igreja, né? Problemas, trabalhou muito na semana, se acorda meio cansado. Mas toda vez que a gente entra aqui nesse lugar, a gente aprende um pouco mais sobre quem é Jesus. E se tem algum dia que eu não venho, talvez eu tenha perdido um pouco da essência de quem é esse Jesus. Esse casal ensina pra gente muita coisa. Eu queria finalizar refletindo com vocês a respeito de uma outra personagem que aparece aí, a profetisa Ana. O texto conta que enquanto toda essa movimentação está acontecendo, o sacerdote, depois o sacerdote deixa o menino, porque para ele é só mais um Jesus, dentre 1000. Simeão toma aquele menino no colo e Ana também aparece em cena. Quem é Ana? Quem é essa profetisa? Olha o que o texto diz, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, depois que se casara, e que era viúva de 84. Esta não deixava onde? O templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Uma mulher que planejou a sua vida, que fez os planos com seu esposo e se casou conforme a lei também ordenava, mas viveu aquela vida de matrimônio, de felicidade com a família, apenas 7 anos. E hoje ela tem 84 anos. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que também está meio desiludido da vida? Alguém que está com os cabelos brancos, talvez, e já está cansado, não vê mais sentido. Olhe para Ana. Alguém que tinha todos os motivos para chutar o pau da barraca, como diz a expressão popular, para abandonar a igreja, para deixar de ir ao templo. Até porque nós acabamos de ler que as coisas que estão acontecendo no templo não revelam o Cristo. A igreja não conhece o Cristo. O culto não revela o Cristo. Mas ela, há 77 anos, como viúva, o texto diz que ela não deixa de ir ao templo, a despeito de quem são as pessoas que estão indo no templo, a despeito da adoração, que talvez para ela não fosse o melhor, não fosse a melhor forma, não fosse como ela desejava, mas ela não tinha esse foco. O foco dela era encontrar um dia o quê? O fim da vida, a finalidade. E ela está vendo ali, à sua frente, Jesus Cristo. Toda vez que tiver vontade de desanimar, lembre de Ana, 77 anos, viúva. E uma viúva para aquela sociedade era alguém que não tinha direitos, alguém jogado à margem, alguém que certamente era infeliz, era amargo, alguém que não tinha motivos para sorrir. Mas Ana tinha um motivo para sorrir, para se levantar todas as manhãs e continuar adorando. Não é a igreja, não são as pessoas primariamente. Ela quer encontrar finalidade. E ela encontra. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Talvez você precise bater 1 ano, 2, 10, 50, 60, 77 anos à porta. Mas Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Essas histórias nos trazem lições tremendas, irmãos. Para você, criança, você pode saber qual é a finalidade da sua vida. Converse com seus pais, eles estão aí para te ensinar. Para você, jovem, adolescente, venha à igreja, converse com seus pais, eles vão te ajudar a entender para que você existe. Para você, líder de igreja, será que eu e você não precisamos revisitar qual é a nossa função aqui? Será que nós temos apresentado o Jesus para a nossa igreja? Nós temos conhecido esse Jesus ou nós pintamos na nossa mente um outro Jesus que não existe? E você sabe que tem muitos que ainda estão fazendo as celebrações,
no judaísmo e ainda estão esperando chegar o Messias, 2000 anos depois. Quem é o Jesus que eu e você aguardamos? É o Jesus de Simeão, ao qual o Espírito disse, olha, você não vai morrer. Sérgio, você não vai passar pela morte antes de encontrar a real finalidade para a sua vida, Sérgio. O Espírito Santo falou isso para Simeão, ele está falando para mim e para você. Que tipo de pais nós temos sido? Humildes, assim como José e Maria, que estão ali admirados, aprendendo um pouco mais naquele dia a respeito do seu próprio filho? Olhe para a vida de Ana. Quando por algum motivo a vontade de desistir, o cansaço, as pernas trêmulas, a falta de energia, tome o teu coração, o teu corpo, a tua caminhada, eu vou desistir. Chega, para mim chega, olhe para Ana. 77 anos, jejum, oração, e não deixava de ir ao templo. O sábado é um dia tremendo, irmãos, para nós nos reencontrarmos, nos reconectarmos com a finalidade da nossa vida e renovarmos o nosso encontro com esse Jesus. Por isso nós vamos conversar aqui todos os sábados, de janeiro e fevereiro, sobre finalidade, propósito. Por que é que Deus tem me chamado? Eu vou colocar um vídeo aqui sobre uma pessoa que, buscando encontrar o seu propósito de vida, ela encontrou alguém que já estava no fim da vida, no final de sua existência. E olha só o que aconteceu. Reflita a respeito do seu propósito também nesse momento. Licença, tudo bem com vocês? Eu queria muito tirar umas fotos de vocês. O que você acha? Eu falo português. Can I take a photo of you too? Tudo. It's okay for you? Yeah? E vocês topam compartilhar um pouco da história de vocês? Eu sou a Cami, eu sou viajante, eu viajo pelo mundo e uma das minhas viagens foi fazer voluntário na Inglaterra para aprender inglês, que eu não falava inglês. E um dos voluntariados eu encontrei esse senhor aqui, que eu trouxe para minha terra. Eu não sabia nada de inglês e uma das tarefas era ajudar a limpar a casa dele, porque eu trabalhava com um host, né, um anfitrião que me ajudava a conectar com esses trabalhos. E ele me apresentou a casa do Keith para me ajudar a limpar lá, e aí eu vi ele lá, sozinho, numa situação um pouquinho degenerativa. Muita situação de abandono na Europa, né, assim, de idosos, muito crescente, e é muito comum você ver muito idoso sozinho, sem família, sem ninguém. E essa é uma situação do Keith. E eu fui fazer esse voluntariado, sem pretensão nenhuma. Quando eu ficava lá, eu comecei a fazer café da manhã para ele, e aí eu comecei a perceber que ele escutava a música que eu gostava. Então ele escutava Led Zeppelin, Pink Floyd, aí eu falava, esse senhor é muito interessante. E eu comecei a tentar me aproximar dele, para ver se ele falava comigo, porque ele tem um certo introspectivo, ele não conversa. E eu comecei a criar uma relação com o Keith de amizade. E aí, por causa das músicas, por causa dessas coisas, eu falei, vou começar a me conectar com esse senhor. Aí eu fazia café da manhã, eu já tirava ele daquela sala que ele ficava o dia inteiro. Ele fica praticamente sozinho numa sala com um monte de coisas dele. E ele passou a pandemia assim. Ele passou praticamente, ele tá assim, segundo o meu anfitrião, ele tá assim há mais ou menos uns 30 anos sozinho. O único irmão que ele tem mora na Tailândia, ele não tem uma relação de contato, nunca viajou para lá também. Ele não teve relacionamentos na vida dele, amigos. E eu acredito assim que tratar ele como eu trato hoje, assim, eu trago ele para esse mundo que ele não teve. Desse voluntariado, eu criei mais do que só ajudar ele, eu trouxe ele para minha vida. E foi muito difícil, porque ele é inglês. Então ele tá aqui, ele tá ouvindo gente, mas ele não fala nada de português. E eu tava aprendendo inglês, então foi um dos dois lados, dar e doar. Eu comecei a conversar com ele e comecei a perguntar dos sonhos que ele tinha. E um dos sonhos que ele tinha era viajar. Foi a primeira coisa que ele falou, viajar. E eu falei, mas por que você não viaja? Aí ele, porque eu não posso, ele não tem... Ele usa cadeira de roda porque ele tem escoliose. Ele não consegue fazer nada assim, sozinho, fora da casa dele. Na casa dele ele faz, mas é tudo limitado. E aí eu falei, então vamos viajar. Pra onde você quer ir aqui na Inglaterra? Onde você já foi na Inglaterra? Ele, pra lugar nenhum, só pra Londres, que é onde ele trabalhava. Ele foi contador na vida dele, então hoje ele é aposentado e vive dessa renda e vive sem fazer nada, basicamente. Aí eu falei, vamos então viajar, pra onde você quer? Escolhe um lugar na Inglaterra. Aí a gente foi pra Oxford.
por 5 dias e dali nunca mais paramos. E aí a gente começou a criar planos e eu falei, pra onde você quer ir? Me fala que a gente vai fazendo uns planos. E a gente vai fazendo planos juntos. Ele escolhe onde ele quer ir e a gente passou, a gente já foi, agora a gente tá no Brasil, mas a gente já foi pra esse é o 7º país que a gente tá visitando em um ano. A gente sempre tá conectado por música, que ele gosta de música, muita música. E eu falei pra ele, vamos num show quando a gente vai viajando? E a gente já foi ontem, inclusive, aqui, que a gente tá em Curitiba, a gente foi no show do Paul McCartney, que é em inglês. E ele foi ver no Brasil. E esse é o 4º show que ele tá tendo na vida dele, que ele também nunca foi num show, em 69 anos. Ele viajou com a família quando ele era criancinha e nunca mais. Então, eu acho que eu adotei o Keith de coração, a gente tem uma relação, é um voluntariado, agora eu tô um pouco trabalhando com ele, voluntariando, mas a minha troca é sempre por um sonho. Ele me ajuda com um sonho que eu tenho, a realizar o meu, e eu realizo dele. E assim eu continuo o vínculo do voluntariado e continuo trabalhando com ele e trazendo ele pra minha vida. Só que é muito mais que eu acho que cuidador, eu acho que eu adotei ele porque eu não tive pai. Eu não conheço meu pai, então é uma situação que veio assim, eu nunca tive um pai. E eu acho que eu adotei ele como um pai. O sentimento que eu criei pelo Keith é um pai pra mim. Então assim, eu transferia talvez esse sentimento que eu não tive pra meu pai, pro Keith, e eu acho que ele trouxe isso pra mim. Ele mudou minha vida no sentido de eu ter uma figura masculina da qual eu posso cuidar. E que de uma certa forma ele cuida de mim, ele sempre tá cuidando de mim. Felicidade pra mim é compartilhar realmente, é doar um pouco do que eu tenho, porque eu sou muito feliz, sou muito grata. Eu já sou muito abundante, muita gente me pergunta como que você vive essa vida, porque eu sou muito aberta. E eu sou muito abundante, sou muito grata. E tudo que eu dou é porque eu tenho muito. Eu tenho muito amor, então o que eu posso dar? Amor, tem dinheiro, tem um carro, tem nada, mas eu tenho muito amor e eu acho que isso é felicidade. Se eu dou um pouquinho, eu recebo um pouco e aí eu vou só dando, doando. E pra mim felicidade é realmente compartilhar e eu aprendo muito com ele. O que eu mais aprendi com o Keith é sobre o tempo. Como as coisas passam rápido, como a gente para de viver se a gente não prestar atenção nos pequenos momentos, no aqui e agora. Que a gente tá vivendo agora. Eu tô aqui agora com ele, falando com você. E a gente tá aqui agora vivendo. E isso é felicidade e isso é o que eu mais aprendo com ele, aproveitar cada minuto. Porque não é aquele negócio de, você é jovem. Não, você é humano e a vida passa rápido. E você tem que aproveitar agora. Porque senão depois chega um momento, você tá ali, não vai aproveitar mais nada, porque por causa da condição física, por causa da condição da vida, eu acho que aprendo muito sobre o tempo do aqui e agora. Vamos viver agora. E eu faço ele andar também, às vezes ele que me empurra na cadeira de roda, ele já tá forte. Aí eu sento lá e ele fala, você quer que eu te empurre, Cami? Eu falo, quero, tô cansada. Aí eu sento e ele me empurra. Acontece isso também, claro. Eu não trato ele como um idoso, eu trato ele como um ser humano, normal, com todos os direitos de viver, de aproveitar, de rir, e não importa a idade dele. Eu trato ele como um amigo, como eu tô falando com você, eu falo com ele também, falo com outro amigo. Viver com propósito é o meu sonho, porque depois disso eu realizo tudo o resto. Aí o resto também é facinho. Sabe, vai com propósito que o negócio acontece. É isso. Essa viagem tá sendo emocionante pra mim também, não só pro Keith. Faz 2 anos que eu não volto pro Brasil. Eu não vejo a minha família faz quase 3 Natal e agora eu vou ver e vou passar com eles e ainda vou trazer um pouquinho da minha viagem. O Keith é um pouquinho da experiência que eu tive. Acho que o Natal representa isso. Você compartilhar além da comida, estar com alguém, com as pessoas que você ama, é muito importante. Principalmente trazer pessoas que você ama para dentro do lugar que é a sua casa. É uma forma de demonstração, um presente de Natal. Acho que esse é o presente de Natal do Keith, é ele ganhar uma família. E eu tô muito feliz, eu gosto muito de Natal. Se você pode fazer um pouquinho, faça, porque faz bem pra gente. Pro outro, nossa, muda a vida. Mas o quanto muda a nossa e faz bem pro coração, se puder fazer, faça isso, porque é bom demais. Quando eu comecei a fazer a viagem com o Keith, eu perguntei pra ele, qual é o seu maior sonho, né? Porque a gente fala de sonho, eu falo com ele de sonho. E ele falou, ter dentes, porque ele não tinha dentes, né? Eu falei, realizar esse sonho. Então a gente começou um procedimento num país, né, de fora para fazer implante dentário. Hoje o Keith não tem dentinho, então ele vai estar no Brasil comendo comidinha, mas ele está fazendo o processo para colocar dente fixo. E esse é o grande sonho do Keith e ele vai realizar daqui mais uns 4 meses que a gente está esperando. Depois disso, os planos para a gente fazer depois do dente é comer hambúrguer. Primeiro sonho que a gente vai realizar é comer hambúrguer. A gente está na lista lá, colocar os dentes e comer hambúrguer. Hambúrguer. Maybe 2. Vamos fazer umas fotos de vocês? Keith, let's go. Make pictures. Okay. You want to take a picture? Yeah?
You're beautiful? Let me see if you're beautiful. Let me see, look. Oh. Style. Huh? Good? Yes? Ah, so cute. Hey. Let's go, kid. A pessoa mais amarga do mundo. Não tenho pai, não tenho razão para viver. Mas ela sai de casa com um foco, encontrar uma razão, o fim da vida, a finalidade pela qual eu existo. E o Espírito Santo é especialista em promover encontros. Ele promove encontros de pessoas que estão procurando um propósito para existir e pessoas que estão terminando, acabando com as suas vidas. 30 anos ali na cama. Eu imagino que ele só, a cada momento, contava os segundos. Qual vai ser o último segundo? Até que uma menina bate a sua porta. E ela começa, a partir de então, a ser Jesus para aquele homem. Mais do que falar sobre Jesus, eu e você precisamos ser Jesus para alguém. Levar esperança, um sorriso, dentes. Vida. Que eu e você possamos refletir nesse dia, nessa série e nesse momento de final de ano. Qual é o fim da minha vida? Qual é a finalidade? Para que eu existo? Para que Deus me colocou no mundo? O texto diz aqui, Lucas 2:38. E chegando Ana, naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam redenção em Jerusalém. Quer encontrar propósito, razão para a sua vida? Fale do menino. Fale do menino Jesus. Mas também fale do Jesus que está vivo e breve voltará para nos buscar. Esse é o nosso maior propósito, esse é o fim, a finalidade da nossa vida. Nós vamos cantar agora. O que Cristo oferece, Ele é, mais uma vez. Fica de pé, queria chamar a equipe de louvor. Enquanto nós estivermos louvando a respeito de quem é o Cristo, que não é apenas um discurso, palavras bonitas, Cristo é o pão. E se Cristo é o pão, talvez o propósito da minha vida seja alimentar alguém. Se Cristo é água, talvez o propósito da minha vida seja levar água para alguém, abraçar, acolher. Que eu e você, aqui nas nossas diversas faixas etárias, diversas histórias de vida, nós possamos revisitar nesse final de ano. Qual é a razão pela qual nós existimos? Assim como aquela jovem encontrou a sua razão para existir. Louve conosco. Já deu para aprender, né, gente? Então vamos lá. O que Cristo oferece, Ele é. Cristo não é apenas um discurso nas páginas da Bíblia. O deserto. De quem eu fui. De quem eu fui. Eu tinha sede. Eu tinha sede. E aí veio o menino. Veio Cristo. E tudo se fez. Diferente na minha vida. Diferente. Jesus Cristo pode, irmão. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Ele conhece o teu coração, o meu coração. Derrama em minha vida água, limpa, sujeira, sacia essa sede.
Aí vem o menino. Veio Cristo e tudo se fez. Tudo diferente. Diferente na minha vida, na minha história. Ele pode, Ele quer. Ele vê a gente. Ele enxerga o que vejo do escuro, o que escondo do fundo do meu coração. Ele me reconstrói. Ele refaz a minha vida e espalha. Jesus dá sentido à nossa vida. Abre a janela. Abre a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo. Água viva. Água viva. Planta esperança na terra do meu coração. Ele planta esperança, vida. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Amém. Ele é pão, Ele é luz, Ele é água da vida. Eu não sei com qual personagem você mais se identificou na história de hoje. Se foi com o sacerdote, aquele líder de igreja que está acostumado a promover e a participar de rituais, mas que ainda não encontrou sentido para o que você faz. Se foi com Simeão, aquela pessoa que havia recebido uma promessa do Espírito Santo, que ele não passaria pela morte sem encontrar a finalidade, o fim da vida. Se é com aquele casal de pessoas jovens, ainda imaturos, com tanta coisa pela frente, e que estava entendendo dia após dia qual era o papel, a função do menino. Ou se era com aquela mulher que tinha todos os motivos para ser alguém amargo, triste, viúva, jogada aos cantos da sociedade, jogada à margem, mas que mesmo assim insistia em ir ao templo adorar todos os dias, na esperança de encontrar um menino. Cada um de nós vai se identificando com algum desses personagens, mas para todos eles, o que Cristo oferece, Ele é. Que nós saímos daqui com esse propósito e nas festividades do fim de ano reunamos a nossa família e possamos refletir a respeito de finalidade, de propósito. Qual é o fim da vida? Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, porque apesar de quem nós somos, apesar de pecadores, errantes, egoístas, ainda assim o menino veio. Ainda assim o menino veio para ressignificar a nossa história, para que a gente encontrasse razão para levantar todas as manhãs, ir para o trabalho, fazer compras, conversar com as pessoas, vir à igreja. O menino, ele representa um momento da história onde as nossas vidas são ressignificadas, onde nós nos reencontramos com esperança, com a luz no fundo do túnel. Mas, por favor, nos ajuda a abrir as janelas para que essa luz possa entrar. Não nos deixe as formalidades da religiosidade
nos impedirem os cristos que a gente produz na nossa mente, aquele que só vai nos dar dinheiro, aquele que só vai nos livrar dos problemas financeiros, de problemas rotineiros aqui, esse Cristo que a gente constrói como uma estátua de ouro. Por favor, nos ajude a desconstruir esses cristos que a gente tem construído na nossa mente e abrirmos a Bíblia e termos um encontro verdadeiro com esse Cristo, o que serve, o que ampara, o que abraça, o que inclui, o que aceita os marginalizados, porque ele também era um marginalizado, que aceita os pobres, porque ele também levou uma oferta de 2 pombinhos, porque ele não tinha mais nada a oferecer. Que nós aceitemos esse Cristo, que nós tenhamos coragem de olhar para a Bíblia e aceitar a realidade desse Cristo para a nossa vida, Pai. E assim nós também possamos ressignificar o nosso real propósito, que nós saímos daqui para fazer bem para a vida de alguém, como aquela menina fez, para um homem que já não tinha mais esperança, 30 anos numa cama, só aguardando a morte, mas um dia Cristo apareceu na vida daquele homem através de uma jovem. Eu tenho certeza que o seu Santo Espírito ainda há de cumprir, de completar esse encontro na vida daqueles dois, assim como ele há de completar esse encontro que ele promove entre nós e o Cristo, porque o que Cristo oferece, ele é. Que Cristo não seja apenas um discurso vazio, mas que ele seja real na nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Um feliz sábado a todos. Iremos cantar um hino Além do Rio. Os diáconos irão organizar a saída, que será de trás para frente. O Binho estará à porta para cumprimentar cada um dos irmãos, e nós possamos continuar cantando, adorando a nosso Deus até na nossa saída. Podeis assentar. De uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Que não viu e nunca verá, tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está.
Jesus.